Muito bom, estamos mais uma vez aqui. Esse é o nosso segundo dia do nosso desafio de 21 dias. Meu convidado aqui é o Felipe Meroto. Foi um cara que eu conheci agora durante a pandemia e um dos papos mais da hora que eu tive esse ano aqui foi com o Felipe Meroto, um amigo lá do Vitor Vieira, indicação aí do Vitor Vieira, e com certeza agregou muito na minha vida, principalmente para falar sobre finanças. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai rolar nesse aprendizado de finanças a partir de uma visão, de uma cosmovisão da palavra de Deus. Fala aí, cara, se apresenta um pouquinho e a gente vai bater esse papo legal aqui para a galera. Fala, Tiagão, beleza? Cara, sempre um prazer conversar com você, estar junto um pouco. O Vitor é um excelente mestre, o pessoal, principalmente do Jesuscope, tem ouvido bastante ele tem ido bastante aí, conhece muito da palavra, é um ótimo amigo, mas eu me arrisco a dizer que um dos principais dotes do Vitor é o churrasco. Então, se vocês vierem à Vitória, exijam um churrasco. Vamos ter que fazer essa reunião aí para reconhecer, né, esse talento dele. Pois é. Mas, cara, eu atuo como consultor financeiro, né? A minha atuação é majoritariamente com clientes de altíssima renda, muitos já no segmento private, que são os clientes com mais de 1 milhão aplicado. E o meu trabalho é organizar a vida deles para que eles possam ter uma vida financeira leve, equilibrada, saudável, não só os investimentos, porque muitas vezes que a gente fala sobre finanças, as pessoas atrelam isso só a investimento, né? O investimento é mais um ponto das finanças, não é o único ponto e muitas das vezes não é nem o principal. Então, a gente toma conta desde a parte orçamentária, controladoria, gestão, contabilidade, investimento e também parte tributária. Bom, é isso que eu faço majoritariamente para viver hoje. Estudei os últimos 2 anos fora do Brasil, a gente até compartilhou bastante disso, né, Tiago? Sim, Modelos sim. educacionais, o Tiago estava compartilhando a frustração dele com o modelo educacional do Brasil, eu também compactuo com isso muito. Estudei lá fora, estudei em Harvard, contabilidade, estatística e economia, e agora eu estou fazendo uma formação em gestão de ativos financeiros no Instituto de Finanças de Nova York. Estou casado com a Mariana, já tenho 2 filhos, espero não ter mais, para frustração daqueles que acham que a gente não deve se prevenir. Para mim, acho que já está um ótimo número. Eu estou no seu time, viu? Eu estou satisfeito com meus 2 também. Olha, quem trabalha com finanças e tem muito filho, ou é muito rico ou não sabe fazer conta direito. Com certeza. Galera, vocês viram a naturalidade que esse cara fala? Não, é que eu fiz Harvard, agora estou estudando em Nova York. É com uma naturalidade assim, porque é um cara muito simples, muito humilde, muito gente boa. E vocês vão perceber que é assim que ele é mesmo, tá? Para ele é natural, é normal, assim. Como, né? Tipo assim, eu fiz aqui a FAAT, aqui na esquina, aqui, né? Faculdade Atibaia, e você fez Harvard, né? Beleza, tudo bem. Cara, assim, muito feliz de receber você aqui. Vamos trocar aquela ideia sobre finanças, vamos trazer um conteúdo para a galera. Você comentou comigo que Deus tem falado alguma coisa com você a respeito disso. E aí, mais do meio para o fim, eu faço mais perguntas e tal. A gente vai se inteirando aqui para poder transmitir um conteúdo legal que vai abençoar o planejamento de 2021 do pessoal que está nos assistindo. Show de bola. Cara, para mim, a questão dos estudos, eu acho que eu tenho mais encargo porque eu estudei mais, entendeu? A Bíblia fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu acho que é a minha obrigação compartilhar o máximo possível, porque foi dado, ele me deu a oportunidade, então eu tenho essa obrigação. Esses dias uma pessoa mandou uma mensagem para mim no Instagram, eu estava online e aí eu respondi imediatamente, né? E ela falou, nossa, nunca imaginei que uma pessoa que estudou onde você estudou seria tão acessível. Eu falei, gente, não é mais do que a minha obrigação nesse sentido. Às vezes eu demoro um pouco mais porque eu estou enrolado. Cara, Deus tem falado muito comigo. Eu fiz uma série de masterclass sobre Deus e o dinheiro, né? O tesouro de Deus, Deus e o trabalho, até um curso que o Vitor me recomendou, depois virou o curso Deus e o Trabalho.
E Deus ele tem falado muito comigo sobre a relação que a gente tem com o dinheiro e com as finanças de uma forma geral. Eu comecei falando muito sobre o trabalho, igual eu sei que você tem esse encargo sobre a educação e tudo mais, e a live é uma forma de educar. Mas Deus começou falando muito comigo sobre o trabalho e a forma como a gente se relaciona com o trabalho no nosso mundo hoje. E agora Deus tem falado mais sobre finanças, sobre dinheiro. Nesses dias eu estava conversando com um amigo muito próximo meu e a gente estava fazendo algumas analogias. Eu falei para ele o seguinte, Thiago, eu falei assim, olha, a pessoa que ela não sabe organizar suas finanças, ela é na realidade um escravo. Por quê? Porque o que ela faz é se escravizar com as dívidas que ela vai assumindo. Então, ela compra uma televisão parcelada em 10 vezes. Ela acabou de virar escrava de um parcelamento, né? E quem faz isso sem fazer um planejamento adequado é como um pedreiro que ele constrói uma casa e ele está dentro da casa e quando ele coloca o último tijolo no teto, ele descobre que ele se prendeu dentro de uma casa sem porta, sem janela, sem nada. E ele ficou prisioneiro dele mesmo, ele ficou um prisioneiro dos próprios erros, entendeu? Por quê? Porque quando a gente vai gastando o nosso dinheiro e lidando com o nosso dinheiro sem se planejar, a gente acaba se tornando um prisioneiro do que a gente construiu, das dívidas, das parcelas, das compras, dos compromissos que a gente assumiu. E aí a gente achou essa analogia que surgiu assim muito legal. E a gente começou a trazer um contexto bíblico para o que a gente estava falando. Você vai me dando um toque do tempo, tá, Thiago? Fica à vontade aí. Mas a gente acabou trazendo algumas partes, contexto bíblico para aquilo que a gente estava falando. E lá em Mateus 6:24, Jesus ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, senão a gente vai amar um e odiar o outro, e deixar o outro. E aí ele fala que esses dois senhores, um é Deus e o outro é Mamon, é o Deus do dinheiro, né? Uhum. E eu fiquei muito impressionado com essa reflexão. Porque, olha só, a gente só tem dois senhores, Jesus só falou sobre dois. Jesus não falou assim, olha, você não pode servir a mim e a gula, você não pode servir a mim e a prostituição, você não pode servir a mim e a qualquer outra coisa. Ele só colocou dois senhores na jogada. E um senhor é o dinheiro. Sabe? Isso para mim foi muito impressionante. Então Jesus ele fala assim, olha, existem dois senhores. E o senhor de cá, ele milita contra o de cá no nosso coração. É lógico que o dinheiro não tem qualquer poder contra Deus, mas no nosso coração. Porque ele fala, você vai escolher servir a um e deixar o outro. Então, o dinheiro, ele milita contra Deus em nós, no nosso coração, porque nós vamos acabar escolhendo um ou outro. E dentro da analogia, Tiagão, da casa sendo construída e você se prendendo lá dentro, você se torna um escravo daquilo que você construiu e você passa a não conseguir mais ser dono de você, do seu tempo, e você tudo que faz é trabalhar para pagar a próxima conta e se preocupar, viver ansioso, porque você construiu uma casa que você tem que trabalhar arduamente para sustentar ela. E essa casa são as suas contas. Aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, habitação, comida, todas essas coisas. Entendeu? Então, por que a gente acaba servindo ao dinheiro? Porque a gente não faz nenhum planejamento de como construir uma casa com portas e janelas para que a gente possa sair dela. Uhum. E uma continuidade dessa reflexão, que para mim foi muito interessante, foi a seguinte. Lá em 1 Timóteo 6:10, e é um capítulo, 1 Timóteo 6 é um capítulo que você precisa estudar densamente durante meses, faz muito sentido. Mas nessa parte, no 6:10, Paulo ele fala para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cara, isso me chocou. Mais uma vez, né? Já tinha Mais Jesus uma vez. falando e agora... Exatamente. Eu só tenho dois senhores, o Senhor de verdade e o dinheiro, certo? E Paulo, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo que está errado
de todos os males no mundo. Tudo advém do amor ao dinheiro. Ou seja, eu amei mais ao dinheiro do que a Deus, eu servi mais a Mamon do que a Jesus. E aí, o fato de eu servir mais a Mamon, lá em Mateus 6, Paulo continua e fala, esse fato faz com que você tenha toda a sorte de coisas ruins no mundo. Então, o dinheiro, ele ocupa um papel absolutamente central na nossa cultura. Isso é uma coisa fácil de ver, né? É absolutamente central. O dinheiro, ele é um ponto importantíssimo para nós. E na parte da literatura bíblica, do estudo da Bíblia, se você se aprofundar, Jesus e Paulo, eles dão uma importância ao dinheiro muito grande. E aí, a gente entender como o dinheiro funciona, os mecanismos financeiros, e a gente se programar, se planejar e ser, de fato, diligente com o que Deus nos confia, pode ser a mola mestra, a chave entre a prisão e a libertação, entre servir a Deus ou servir a Mamon, entre trazer toda a sorte de coisas ruins para a sua vida ou não. Tem um dado, Tiago, muito importante, muito importante. 1 em cada 5 suicídios no mundo acontecem por problemas financeiros. Uau. 1 em cada 5 suicídios no mundo. Isso é dado da OMS, ok? Tem um outro dado muito, 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 muito importante. O consumo de ansiolíticos no Brasil aumentou, se não me engano, 170%. Eu tenho esses dados, depois eu passo, você coloca nos comentários, 170% durante o período da crise financeira do Brasil, do governo Dilma. Então, a falta de dinheiro e os problemas financeiros, eles estão diretamente relacionados com vários males na nossa vida. Certo? E agora vem um ponto que eu falei na Masterclass e que para mim é também muito, muito, muito profundo, que é 2 Coríntios 9:11, esse eu vou abrir, porque eu procurei estudar, então, se o dinheiro tem todo esse problema, essa problemática toda, qual que é o ponto positivo disso tudo, né? 2 Coríntios 9:11, o próprio Paulo, ele fala o seguinte, vamos lá, vou começar no 10. Ó. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade a qual faz parte, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O motivo pelo qual ele nos enriquece de todas as formas é para a generosidade. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é sermos generosos para com os outros que estão nos ouvindo, dando de graça aquilo que a gente pagou para estudar. Então, Deus, ele vai me enriquecer em conhecimento porque eu sou generoso em multiplicar o conhecimento que ele me deu. Então, o motivo de todo enriquecimento, seja ele mental, intelectual, de saúde, monetário, é a generosidade. Se eu tenho saúde física, eu devo ser generoso servindo com o meu corpo aos meus irmãos. Se eu tenho intelecto privilegiado ou uma condição maior de estudo, como eu falei no começo, para mim é um encargo eu ter estudado em lugares privilegiados, né? Eu tenho que ser mais generoso. Então, a gente tem um paradigma do dinheiro e, para mim, a gente tem um ponto-chave importantíssimo que é: por que Deus vai te dar mais? Deus vai te dar mais porque você vai ser mais generoso. Estava conversando com um cliente, hoje ontem, eu estava conversando com um cliente ontem, Thiago, e esse cliente não é cristão, ele é ateu, e eu lancei uma mentoria e 100% do valor arrecadado, ele vai ser destinado à doação. E aí eu estava conversando com esse cliente, a gente faz a gestão com ele, ele tem muito dinheiro, ele tem dinheiro aplicado no Brasil e ele tem dinheiro aplicado fora do Brasil. E ele falou comigo, olha, sempre que você tiver um projeto bacana como esse, você me fala, porque eu faço mais de 100 mil reais em doação todos os anos. Uau. Deus vai abençoar ele. Uhum. Por quê? Porque ele está sendo generoso.
a gente não está falando sobre salvação, a gente Não. está falando sobre receber a bênção de Deus. Felipe, sabe que eu costumo dizer, eu tenho uma brincadeira que eu faço com o pessoal ao meu redor aqui, eu falo assim, quando Deus criou essa bola azul e deu um peteleco, fez ela rolar, ela girar, ele fez algumas regras que se aplicam a todas as pessoas, né? Então nós temos a gravidade. Por que eu não estou flutuando? Por que eu estou sentado nessa cadeira? Porque a gravidade serve para mim e serve para você, né? Tem a propagação do som. Por que você está me ouvindo aí? Porque o som se propaga. Não é porque eu ouço você, porque o som se propaga, nós estamos nos vendo. Tem toda uma mecânica, um funcionamento. E na área financeira, existe um funcionamento que funciona para todo mundo. Existe uma regra, uma lei que funciona para todo mundo. Existem leis, é isso aí, existem leis. Né? Então, não interessa se o cara é ateu, se não é. Né? Ele está fazendo, está cumprindo um princípio de generosidade, ele vai ser recompensado por isso. Claro, nós não estamos falando de salvação, obviamente, né? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Beleza, não é a parte técnica do negócio Sim. aqui. Mas, de fato, funciona. É isso, né? Exato, exato. Eu falei em uma das masterclass, Thiago, a Amazon, ela cria mais de 100 mil vagas de empregos diretas, ok? Fora as indiretas. E eu falei, cara, eu não queria ter uma empresa que eu precisasse de empregar 100 mil pessoas. Estou sendo sincero. E aí eu pensei, eu não vou ter o que esse cara tem. Por quê? Porque eu não vou gerar o ganho em escala para a economia mundial que ele está gerando. Independente se ele é cristão ou não, ele vai ter mais do que eu. Por quê? Porque ele gera muito mais ganho em escala para todo mundo do que eu posso gerar. Esses dias, você fala muito sobre empreendedorismo, eu curto muito seu conteúdo. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, Felipe, aqui na empresa, mandou mensagem no Instagram, a gente direciona um percentual da renda para doação todos os meses. E eu estou pensando em começar a dar o dízimo da pessoa jurídica também. O que você acha? Não vou entrar em assunto de dízimo e nada disso, mas vou falar só a minha resposta para ele. Falei assim, olha, eu acho muito legal tudo isso que você está querendo fazer, mas a melhor resposta que você pode dar para a sociedade, para Deus, com o seu negócio, é crescer, gerar mais empregos, porque o ganho em escala real é muito maior do que a doação que você faz, sabe? Existe uma frase do Bill Johnson que ele fala assim, não querer mais é ser egoísta. Por quê? Se eu estou satisfeito só para mim, sabe? Eu tenho aqui meus 10 milhões, isso me satisfaz e que se dane o mundo, eu estou sendo extremamente egoísta. Então, o fato de eu querer mais me possibilita poder dar mais, seja de forma direta, fazendo uma doação, seja gerando riqueza a nível mundial, gerando empregos, como é o caso do Bezos. Ele é crente, ele não é crente? O que ele faz da vida? Eu não sei, eu sei que ele vai prosperar, que ele está cumprindo princípios. É o que você falou, gostei demais da analogia das regras que regem o mundo, é para todo mundo. É isso aí. E sabe que quando a gente faz isso, né, é um egoísmo, que a gente está privando o outro de receber algo e, de repente, Deus está dando vazão de algo dele em nós para a gente poder multiplicar, né? E a gente bloqueia e fala assim, não, deixa eu me restringir aqui. É egoísmo, né? Que ela está privando, de repente, o corpo de Cristo de receber algo através de você. Claro que a obra de Deus vai acontecer. Deus tem os planos, os projetos dele vão acontecer. Agora, por que não eu ser o instrumento disso? Né? A gente tem que ficar atento com isso. Eu falei que eu não ia falar, mas eu fico te interrompendo aqui. Não, pô, muito melhor quando você fala, porque a gente interage. 2 Coríntios 9:11 é isso, é generosidade. Por que eu vou privar o outro do que eu tenho? Sabe, a gente não está pregando o socialismo, porque não foi o que Jesus ensinou em momento nenhum. Zero, não tem base nenhuma nisso. Mas o que a gente está pregando é a generosidade. Com tudo, com o conhecimento, com o dinheiro, com todas as coisas, nossa obrigação é ser generoso. E o encargo do dinheiro é isso que a gente falou. O dinheiro é um senhor que milita no nosso coração contra Deus. E o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, é o que faz o nosso coração se afastar plenamente de Deus. Isso é o que está escrito na Bíblia, na minha, na sua, na dos católicos, está escrito
literalmente dessa forma. Então, a gente não tem nem como falar, não, ele não quis dizer isso. É o que ele quis dizer de fato. É isso, muito bom, muito bom. Cara, e aí, como que a gente pode implementar essa nossa vida? Porque, assim, muita gente aprende que, como, né, o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não, peraí, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a Bíblia dá uma importância muito grande para esse tema, inclusive falando muito mais de dinheiro do que muitas outras coisas. E, inclusive, Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que muitas outras coisas, né, que a gente talvez considere mais espiritual, entre aspas, ali, né, que não é mais ou menos espiritual. Como que a gente desdemoniza o dinheiro, né? Como que a gente pode fazer ele funcionar para o bem, né? Cara, isso é muito, muito simples. Dinheiro é muito espiritual, tanto é que os exemplos que a gente trouxe demonstram isso, né? Os exemplos bíblicos. Como que eu, vamos botar, usando o seu termo, desdemonizo o dinheiro? Inventei Dominando agora essa, sobre né? ele. Dominando sobre ele. Se eu domino o dinheiro, ele não tem poder sobre mim. Se ele me domina, ele é o meu senhor. Então, como que isso inverte a equação? Quando eu governo sobre ele. Eu tenho uma pergunta que eu carrego comigo e que para mim faz todo sentido, que é o seguinte: quando que uma coisa torna senhor sobre a minha vida? Quando eu não estou disposto a abrir mão dela. Então, se eu tenho um mouse da Apple que eu não estou disposto a abrir mão dele por nada, isso se tornou um senhor em alguma parte da minha vida. E Jesus, ele não morreu para ter pedaços de nós, mas nós todos. Então, eu tenho um carro que eu não posso dar carona para um irmão porque vai sujar. Isso ocupa um lugar diferente na minha vida, sabe? Então, uma pergunta importante para cada um se fazer é: o que eu tenho que eu não estou disposto a abrir mão? O que eu não estou disposto a abrir mão está governando sobre mim. Mas não é abrir mão no sentido de, tipo assim, eu vou abrir mão para dar para o Tiago. Não é a oferta que a gente está pedindo, não é isso que a gente está falando. É abrir mão no sentido de, se for preciso, eu não carrego comigo, sabe? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, Thiago, eu tive que desfazer da vida, né? Você vai passar 2 anos fora, e talvez fossem 3, você tem que abrir mão de tudo. E eu lembro que eu tinha um quarto na minha casa com um abajur, que era o meu abajur de estimação. E aí minha esposa virou para mim e falou bem assim, porque eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas, e eu ia para esse quartinho, ligava o meu abajur e fazia meu devocional. E aí minha esposa virou para mim, Thiago, falou assim: o que eu posso vender? Eu falei assim: você pode vender tudo. Beleza. Um dia eu cheguei em casa e não estava meu abajur lá, sabe? E eu fiquei muito irado, porque o meu abajur tinha sido vendido por R$ 5. Mas, O enfim, valor essa brincadeira para sentimental dele está dizer... muito maior. Essa brincadeira para dizer, cara, será que eu não estou disposto a abrir mão do meu abajur para uma causa maior? Que era eu ia me mudar para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, o que a gente não está disposto a abrir mão? Isso fala muito sobre as nossas decisões de consumo. Quer dizer uma coisa? Tem um monte de gente que se endivida por conta de um iPhone novo, de um Samsung novo, de um computador novo, de uma roupa nova. Toda vez que você faz um endividamento para adquirir uma coisa, carro, casa, endividamento que eu falo é você não conseguir pagar, você não tem capacidade para aquilo. E aí você fica com o nome sujo, fica restrito nos órgãos de proteção. Toda vez que você faz isso, você está assumindo que aquilo que fez você perder a linha governa sobre a sua vida. A não ser que isso tenha acontecido de uma forma muito infortúnia, que não é o que acontece na maioria das vezes, entendeu? E como que eu governo sobre o dinheiro e não deixo ele governar sobre mim? Fazendo essa pergunta que eu falei, é um ponto. E o segundo ponto é administrando o seu dinheiro, sabe? Você precisa tomar as rédeas dele. Tem uma frase, você falou sobre o dinheiro é a raiz de todos os males, que é um ditado que a gente ouve para todo lado. Tem uma outra frase que fala assim: dinheiro não traz felicidade.
Agora, a falta dele também não. Então, é melhor Com certeza. não ter, não é mesmo? Então, a gente tem que governar sobre o dinheiro, administrando ele da melhor forma possível e colocando ele para trabalhar para nós. Seja empreendendo, que é o que você faz e fala bastante sobre isso. Quando eu estou empreendendo, eu estou colocando dinheiro para trabalhar para mim, porque eu vou ter pessoas trabalhando comigo, gerando mais capital, estou empregando mais pessoas e eu estou recebendo os lucros e dividendos do meu trabalho e do meu investimento. Então, empreendendo, investindo em negócios, investindo no mercado financeiro, tudo isso faz o dinheiro trabalhar para você. Mas o primeiro passo não é esse. O primeiro passo é construir um orçamento e administrar esse orçamento. Você precisa governar sobre as suas finanças. É engraçado, Thiago, que a gente geralmente pensa assim, eu não consigo organizar minha finança porque eu ganho pouco, né? Eu atendo clientes que ganham 100 mil reais por mês e que quando eu comecei a atender, tinha um saldo negativo no banco. Cara, uma Não pessoa tem me relação perguntou, com quanto você ganha, né? a relação é como você administra. Uma pessoa me perguntou o seguinte, como que ele consegue, com 100 mil reais, ficar negativo? É muito simples, gastar dinheiro é muito fácil. E se você não domina sobre ele, ele domina sobre você. Primeiro passo prático para você, 2021, já que o projeto é um reset, é você começar 2021 diferente. Primeiro passo, ponto 1, construa um orçamento e governe sobre o seu dinheiro. Seja você o senhor dele que diz, você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá, como o general romano. Eu sou o senhor e eu sei, eu dou ordem aos meus soldados. Faça do seu dinheiro um soldado e dê ordem a ele. Você paga o aluguel. Você eu vou gastar com a minha esposa para sair, para passear. Você vai para eu investir em estudar mais, me capacitar mais, fazer a próxima mentoria do Thiago, sabe? É isso. Primeiro passo prático. Prático. Construa um orçamento. Primeiro passo de reflexão. O que você tem que você não está disposto a abrir mão? E sempre que você for comprar uma coisa, veja primeiro se essa coisa cabe dentro do seu orçamento que você criou. Uma coisa muito interessante que quase todos os meus clientes perguntam, eu procuro acabar com o parcelamento de todos os clientes. O cara ganha 50 mil reais, ele pode parcelar que ele vai ter capacidade de pagamento. Eu acabo com o parcelamento, eu crio uma meta, um teto de gasto para ele, Thiago. Então, por exemplo, Thiago pode, a partir de janeiro, gastar 2 mil reais todos os meses de gastronomia e lazer. Esse é o teto do Thiago. Então, quando ele for num restaurante, ele não vai parcelar a compra. Ele pode gastar até 2 mil reais. Ele pode gastar até 2 mil reais de compras. Então, o Thiago vai lá e vai comprar uma blusa, ele não vai parcelar, porque ele pode gastar até 2 mil reais. Certo? Agora, se o Thiago precisa trocar o celular dele, um celular novo custa 4 mil reais, o Thiago vai parcelar isso em quantas vezes? 24? Não. Ele tem 2 mil reais por mês, ele vai parcelar em 2 vezes e vai comprar o celular. Em 2 meses ele acabou de pagar. Então, quando que eu parcelo? Quando excede o teto de gastos que eu estabeleci para o meu orçamento. E esse teto tem que, lógico, é claro, esse teto tem que ser um teto que caiba todas as despesas. Se eu ganho 2 mil reais, eu não posso colocar 1.000 reais para compras, né? Não vai fazer o menor sentido. Você tem uma sugestão de como a gente poderia fazer esse orçamento? Porque assim, cara, o que eu vejo primeiro, a maioria das pessoas não tem habilidade de fazer essa administração, de fato, porque não teve a instrução necessária, porque tem muita crença limitante com relação ao dinheiro, falando assim, dinheiro é sujo, não quero, não sei se eu sei lá, vou me livrar dele aqui, sei lá, alguma coisa assim, tem muito disso. E as pessoas também não têm habilidade de matemática, a maioria delas, e até um problema que eu tenho com relação a quem fala isso, porque eu não sei se você já reparou, mas a matemática ela não mudou, né? Desde que alguém inventou, descobriu, ela sei lá o que aconteceu, 1 mais 1 é 2 sempre. Todas as operações matemáticas que você faz, ela não mudou. Então, tipo assim, eu não consigo entender. Dá tempo ainda, ela não mudou, né? Se estivesse mudando todo ano, se tivesse que se atualizar e tal, é difícil, mas dá tempo ainda, ok? Que a gente pode fazer assim de maneira bem simples para a pessoa aprender a fazer um mini orçamento ali para que tanto seja destinado a cada coisa e tal, e ela possa sobrar um pouquinho no mês, guardar. Você recomenda guardar? Como que você recomenda guardar? Você é o cara disso aí, fala aí para mim. Vamos lá, Thiago. A primeira
lei do enriquecimento é tenha um orçamento, ok? A segunda lei do enriquecimento é pague-se primeiro. Quem é a primeira pessoa para receber? Eu. A gente tem a questão bíblica do dízimo e tudo mais, é lógico, né? Mas a primeira pessoa a receber o pagamento não é o senhor do meu aluguel, não é a Vivo do meu telefone, não é o restaurante da esquina. A primeira pessoa sou eu, ok? Qual é o mínimo que eu devo me pagar todos os meses? R$ 1.000. Oh, R$ 1.000, desculpa, 10%. 10%. Eu estava fazendo a conta de se uma pessoa ganha R$ 10.000, ela tem que guardar R$ 1.000, que é 10%. Beleza? Vou fazer a conta com 10 mil, que fica uma conta redonda, para ficar fácil. E o resto, os outros R$ 9.000? A gente divide o orçamento comumente em 50, 30, 20, ok? 50%, essa é uma regra geral, você vai achar várias e várias literaturas disso no Google. Regra 50, 30, 20. 50% vai para despesas essenciais. Habitação, alimentação, educação, saúde e transporte. Esses 5 pontos principalmente. Então, 50% para isso, ok? 30% vão para o meu estilo de vida. Gastronomia e lazer, compras, né, bem de consumo, blusa, essas coisas. Academia, personal trainer, viagem e outras coisas mais entram no 30%. Tudo que não é essencial entra aqui em 30%. 20% é investimento. O cristão, ele tem dentro dos 20% o dízimo que ele devolve a Deus, certo? Então, 10% é o que eu pago para mim e 10% é o que entra de dízimo. Essa na regra geral. Como que eu costumo fazer com o meu cliente, Tiago? Eu tenho um cliente que é cristão e que dá o dízimo, ok? Eu coloco o dízimo do meu cliente dentro dos 30%. Mas lembrando que o meu cliente geralmente não, ele é um cliente sempre de altíssima renda. Então, às vezes, isso cabe dentro dos 30% dele. Uma pessoa que ganha menos, talvez fique muito apertado colocar o dízimo dentro dos 30%. Então, você coloca dentro dos 20%, que é o investimento. Beleza? Então, eu tenho que me pagar primeiro e o resto eu divido ali. E os 10% que eu me paguei, entra onde? Entra justamente no dívidas e investimentos, que são os 20% do final. Então, 50% para essencial, habitação, transporte, saúde, educação e alimentação de supermercado, padaria. 30% para estilo de vida, que é gastronomia e lazer, compras, academia, personal trainer, viagem, essas coisas. E 20% para investimentos. E se você tiver alguma dívida, por exemplo, no passado você errou, falhou, e aí você está parcelando o cartão de crédito, vai entrar nos 20% parcelamento do cartão de crédito. Então, essa é a regra geral básica. Ganha 10 mil, 5 mil para o essencial, 3 mil para o estilo de vida, 2 mil para investimentos. Beleza? Perfeito, excelente, excelente. Acho que vai ajudar bastante. Agora, vamos pensar assim. Vou propor aqui duas situações, tá? Para você me ajudar. A primeira situação é eu tô todo lascado, endividado, tô ferrado, com a corda no pescoço, o que eu ganho não dá para pagar um mês, cada mês que passa eu tô mais endividado. O que você me aconselha a fazer numa situação como essa, que infelizmente, se você for ver as estatísticas, é a realidade de muita gente, né? Muita gente gastou mais do que ganhava e agora ou empréstimo, a dívida, alguma coisa que está consumindo ele aí. Como que a gente sai dessa? Então, deixa eu pegar um dado aqui, porque eu acho muito importante trazer para isso que você está falando. Eu tenho uma frase que eu uso muito, cara, que eu falo o seguinte, Thiago: o erro só é uma perda se você não aprender nada com ele. Por quê? Porque se eu aprendi, minimamente, eu não vou cometer aquele erro novamente, certo? Então, isso é um ponto positivo, né? Agora, se eu não aprendi nada, realmente é uma perda e aí vou acabar incorrendo no mesmo erro. Olha alguns dados interessantes do que você está falando, para a gente também tirar o peso das pessoas que estão passando por essa situação. O endividamento das famílias bate novo recorde em agosto desse ano.
A inadimplência é a maior em 10 anos, aponta a Confederação Nacional do Comércio. Pesquisa mostra que perfil do endividamento brasileiro, o consumo sem planejamento é o principal vilão, que é o que a gente está falando. A pessoa não domina sobre o orçamento, ela simplesmente vai lá e gasta. Então, não tem planejamento nenhum. Outro dado importante, 90% dos brasileiros não guardam dinheiro. Então, a gente tem endividamento batendo recorde, 67,5% das famílias estão com contas em atraso. No Brasil, 67% das famílias estão endividadas. O que eu faço nessa situação? Primeira coisa, de tudo, fazer o orçamento. Segunda coisa, diminuir drasticamente o meu padrão de vida. Se eu gasto mais do que eu ganho, eu estou vivendo além das minhas possibilidades. Quando o ideal é eu viver sempre um degrau abaixo, que são os 10% que eu falei, o pague-se primeiro. Então, primeiro ponto, faça o orçamento. Segundo ponto, reduza drasticamente o seu padrão de vida. Você precisa aceitar a sua realidade e viver de acordo com ela. Terceiro ponto, como que eu faço para pagar as dívidas? Ok? A gente tem duas formas de fazer isso. Começando da maior para menor, certo? Então, eu devo 10 mil, 5 mil e 2 mil. Eu vou pagar a primeira de 10, porque geralmente é a que tem mais juros. Quanto mais eu devo, maior é o juros sobre ela. E a segunda é começando da menor para maior, que eu, particularmente, gosto mais. Por quê? Porque a gente vai livrando o cargo, livrando do peso, sabe? Eu estou andando com 10 bolas de ferro nas costas, umas menores, outras maiores. Eu tirei uma menorzinha, já vai me dar um alívio, e eu consigo tirar essa menor mais rápido. Então, eu vou me livrando dos pesos para eu andar cada vez mais rápido e chegar na bola grande para conseguir tirar ela também das minhas costas. Porque se eu fico juntando dinheiro para pagar só a grande, está demorando a chegar esse tempo, eu continuo carregando o peso nas costas o tempo inteiro. Então, eu vou tirando as pequenas despesas. Eu tenho uma cliente que ela chegou para mim nessa situação, mais uma vez, alta renda e endividada. Ela tinha empréstimos desde parcelas de R$ 134 até parcelas de R$ 2.600. Eu comecei quitando a de 134, depois a de 400, depois a de 900, depois a de 2.600, entendeu? Da menor para maior, eu vou liberando o orçamento da pessoa para ela conseguir se livrar dos problemas e correr. Então, 3 pontos práticos para os endividados. Faça um orçamento, reduza o padrão de vida drasticamente. Terceiro, comece a pagar as dívidas, na minha visão, da menor para a maior, ok? Sempre que você tiver dívida de cartão de crédito, cheque especial, coisas desse tipo, o banco ou o credor vai acabar vendendo a sua dívida para um escritório de cobrança, que esse escritório de cobrança compra isso por um valor módico, então ele vai te oferecer uma condição de pagamento muito melhor do que você pagar ela quando o banco te cobra a primeira vez. É lógico que eu não estou estimulando ninguém a entrar nessa situação. Quero deixar claro que, na minha visão, se você entrou nessa situação, você está errando lá no começo da nossa conversa. Quem está te governando, infelizmente, não é 100% Deus, a não ser que você esteja nessa situação por um infortúnio. Perdi meu emprego, tive que socorrer um parente. Se foi porque você gastou mais do que ganha, simplesmente cedendo a impulsos, precisa rever. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E a segunda situação, né, que eu queria falar para você é, cara, eu tenho a minha finança ali certinho em cima da pinta e tal, mas eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero melhorar. Como é que eu faço, né, para administrar meu dinheiro para ele render mais? Ou eu, sei lá, arrumo um outro emprego, eu empreendo? O que eu faço para mudar de vida, para subir meu padrão? Eu quero um negócio maior. E aí? Nossa, mano, sensacional a pergunta. Porque olha só, a pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, quando que ela vai ser rica? Quando ela vai gastar menos do que ganha. Nunca. Rica, de verdade, nunca. Não, rica não, né? Ela vai estar ali... Ela vai dominar sobre as finanças dela gastando menos do que ganha. Perfeito.
Pessoa que ganha pouco, o principal investimento que ela pode fazer, e isso é uma conversa que a gente teve lá atrás, né, que isso não é ensinado, mas o principal investimento dela é nela mesma. Uhum. Você fez a série do Start para a pessoa empreender. Cara, essa é a principal forma que uma pessoa tem hoje de crescer. A gente vive a ditadura dos investimentos. E veja bem, eu faço isso para o meu cliente. Uhum. Mas é uma ditadura. Todo mundo, às vezes, as pessoas me procuram e falam assim, eu quero investir no seu... Falo assim, ok, você já chegou, já construiu a sua reserva de emergência? Não, não sei nem o que é isso. Cara, então você vai se afogar, você está indo para o meio do oceano sem boia, sabe? O principal meio é você de enriquecer, de crescer, de subir a escada. Primeiro deles, o básico, é investir em você. Uhum. Investir em você não é simplesmente fazer uma faculdade. Investir em você é... Eu, por exemplo, antes de ir para os Estados Unidos, eu adorava fazer aqueles cursos de curta duração, que você aprende hoje e aplica amanhã. Aprende hoje e aplica amanhã. Para mim era sensacional, porque isso me dava um poder de alavancagem grande, eu ia rápido, né? Eu não ficava estudando teorias. Então, não precisa ser uma faculdade para você poder estar investindo em você, mas invista em você, esse é um ponto. Quanto mais capacitado você for, problemas mais difíceis você consegue resolver. E as pessoas são pagas para resolver problema. Se o único problema que você consegue resolver é apertar um parafuso, você vai ganhar como um apertador de parafuso. Se o problema que você consegue resolver é saber qual parafuso precisa ser apertado, aí você já vai ganhar muito mais. Entendeu? Então, o primeiro ponto para mim é investir em você mesmo. Segundo ponto sobre os investimentos. Conheça um pouco sobre eles e não seja ganancioso. Por quê? Porque 11% dos brasileiros, você vê que eu sempre cito dado porque eu amo estatística, estudei estatística, né? 11% dos brasileiros já caíram em golpes financeiros. 11% dos brasileiros, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas. Por quê? Porque eu vou te pagar 2% ao mês. 3, 4, 5, garantido. Não existe isso. Então, fuja dessas ciladas, dessas armadilhas. Invista de forma consistente, recorrente, tá? E procure investir em coisas sólidas, seguras. Primeiro, invista em você. Segundo, entrando para os investimentos, lembra, pague-se primeiro. Eu ganho 1.000, investe 100, mas não deixa de investir. Uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, entrou na mentoria que eu fiz recentemente, e aí mandou para mim meio assim, Felipe, cara, como que eu faço? Eu quero investir, tá bom entrar na bolsa agora, porque a bolsa tinha batido 110 mil pontos, 109, quase 110. Ou tá caro? Aí eu respondi para ele, olha, o melhor momento para começar a investir foi ontem. E o segundo melhor é agora. Então não espera ficar barato, investe constantemente, consistentemente, que você vai investir a partir do preço médio. Então você vai ter comprado na alta, na baixa, na alta, na baixa, na média você vai sempre ganhar. Perfeito, perfeito. Agora uma pergunta muito importante, cara. Não é pecado eu ter dinheiro guardado enquanto as pessoas estão aí no mundo passando necessidades, reserva de emergência? Crente precisa de reserva de emergência, não é Deus que provê? Como é que funciona essa situação para você? Pecado é não ter dinheiro guardado. Só um minutinho, Thiago, só um segundo. Fica à vontade. Pecado é não ter dinheiro guardado, porque se eu não guardo dinheiro, quando tiver uma situação onde eu precise socorrer um irmão, como que eu faço? Se eu não guardo dinheiro, quando tiver um missionário passando fome, eu vou dar o quê? Ninguém dá o que não tem. Se eu não guardo dinheiro e eu preciso fazer um investimento na minha empresa que vai gerar 5, 10, 20 empregos diretos, eu vou deixar de abençoar 20 famílias. Se eu multiplicar por 4 pessoas por família, 80 pessoas diretamente, simplesmente porque eu não guardei dinheiro e eu não podia abençoar essa pessoa. Se eu não guardo dinheiro, quando vem o dia mau, quando vem o dia difícil, eu sou mais um peso para alguém. Eu sou mais uma pedra de tropeço para alguém que vai falar assim, nossa, eu tenho que ficar socorrendo essa pessoa, sabe? Então, é o contrário. E
Deus, Jesus, em momento nenhum, eu estudei todas as parábolas de Jesus sobre finanças. Em momento nenhum, ele condena a acumulação de riqueza. O que ele condena em todo tempo é a avareza, a dureza do coração. Então, o que é pecado? É não ter dinheiro? Não, é ser avarento. Por quê? O objetivo dele é que nós venhamos a enriquecer para sermos generosos. 2 Coríntios 9:11. E tem um texto, se não me engano, em Deuteronômio, que fala que é Deus quem nos dá a capacidade para enriquecer. É Deus quem nos dá essa capacidade. Então, ele dá, por quê? Porque é interesse dele que nós venhamos a prosperar. Sempre foi, desde o início. O Jardim do Éden não era um lugar de escassez, só dava uma maçã por dia, ou no outro dia dava um abacate. Não, tinha fartura de maçã, de abacate, de toda sorte de coisas, sabe? Não era um lugar de escassez onde cada dia eu ia lá e pegava uma e acabou, eu tenho que me contentar com essa maçã aqui. Então, não faz sentido essa visão, é uma visão porque o Brasil ele é um país que tem uma visão muito ruim acerca do dinheiro, e aí a gente entraria em aspectos educacionais e políticos que não dá tempo. Pois é. Cara, muito, muito, muito bom conversar contigo. Acho que a gente aprendeu pra caramba, acho que foi muito rico, né, esse ensinamento. Claro, né, até eu brinquei quando eu gravei com a doutora Luciana, eu falei, dava para fazer uma faculdade, assim, de ficar falando aqui, né, ficaríamos 8 anos conversando aqui. Mas acho que para a proposta aqui que a gente tinha para esse encontro, acho que a gente atendeu bem. E eu queria saber se você queria complementar alguma coisa aqui para a gente partir para o final. Não, cara, é isso. Acho que, como você falou muito bem, existem leis que governam o mundo e as finanças ainda mais. Se você respeitar essas leis, você vai conseguir prosperar no seu ano que vem e em toda a sua vida. As duas principais são: governe sobre o seu dinheiro, governe sobre o seu orçamento, pague-se primeiro, e se você fizer isso de forma consistente, com certeza você vai se destacar no quesito financeiro. E diante de Deus, pontos importantes quem milita no nosso coração contra ele é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é o que traz toda sorte de males para a nossa vida. Então, nós devemos vigiar o nosso coração, sempre com a pergunta: o que eu não estou disposto a abrir mão? Se eu não posso abrir mão de alguma coisa, aquilo domina sobre mim. É isso. É isso. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, como sempre, né? Muito bom conversar com você. Preciso trazer você mais vezes para a gente trocar ideia. Vamos lá no Instagram, onde a gente puder botar esses vídeos aí para rolar. Muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar esse conhecimento. É por isso que você continua aí multiplicando os seus conhecimentos, agora de Harvard para Nova York ali e tal. Beleza, muito bom. Glória a Deus, cara. Glória a Deus pela sua vida. Cara, obrigado você demais pelo convite. É uma honra muito grande fazer parte desse projeto com você. Fiquei feliz demais quando você convidou. Que bom, eu também, eu espero que ajude a galera que está nos assistindo aqui agora. Eu falei para eles, cara, que eu não ia deixar nenhum tipo de PDF, de nada, que eles iam ter que anotar e que construir para eles valorizarem o trabalho que está sendo feito aqui. Você sabe que a gente convidou só fera, né, para participar. Vai ser um conteúdo muito rico, muito abençoador. Nenhum dos caras que estão aqui estão cobrando nada, nem eu vou cobrar nada de vocês. Nós estamos compartilhando em amor mesmo para abençoar a galera. Então você faz a sua parte aí, faz as suas anotações e depois, se você quiser, qual que é o seu Instagram aí para a galera seguir você, deixar as perguntas? É @LFMeroto. Meroto é com 2 T's, MEROTTO. Eu vou deixar em algum lugar, ou aqui em cima ou aqui embaixo, o Instagram para a galera seguir também. Como eu fiz muito corrido, estou falando para a galera, né? Não vou fazer edições especiais aqui, não. Vou postar desse jeito mesmo, por causa do prazo, mas eu creio que tem um conteúdo assim, de muito, muito valor que vai abençoar a galera. Muito obrigado, cara. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um abração. Deus abençoe todo mundo aí que assistiu também. Um abração. Amém. Valeu.